Oi, eu sou a Cris, da Carmela Caramela, e essa aqui é a segunda aula do nosso curso Pocket do vestido diversão, tá? Eu já falei da primeira aula lá que vocês vão aprender o corte, como montar a apostila, vou dar dicas de corte, de tecido, tudo e tal. E essa aqui é a aula pra gente fazer o vestido, montar. E eu tô trazendo mais dois bichinhos aqui pra vocês verem, que é o ursinho e o elefantinho, tá? Do mesmo jeito que aqueles outros, ó. Do mesmo jeito que aqueles outros, eles têm a bolsinha. Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Esse aqui é do elefantinho, né, ó. Então, ele vai com a bolsinha e o lacinho, ó, tá no curso complementar, que vai ser a terceira aula. Então, quando você compra a apostila do vestido, que vem em 8 tamanhos, do tamanho 6 meses até o tamanho 12 anos, quando você adquirir essa, você vai ganhar a apostila aqui do material complementar, que são as bolsas e os laços também, tá? E vai ter a terceira aula, então não perca o terceiro vídeo, que vai ser só sobre o material complementar. Você vai fazer essa bolsinha fácil, tá bom? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ir lá na nossa lojinha e adquirir essa apostila maravilhosa. Ah, um aviso, tá? Nossas apostilas são digitais, elas vão por e-mail. E quando você comprar a apostila do vestidinho diversão, vai os 8 tamanhos. Você não vai ter que comprar uma para 6 meses, uma para 2 anos, uma para 10 anos, não. Vai os 8 tamanhos na apostila. Na primeira aula eu ensinei a montar, tá? São todas digitais. Tudo vai pro seu e-mail, não vai para sua residência lá, não vai chegar na sua casa, não. Você imprime, eu dei as dicas todinhas no primeiro vídeo, tá bom? Então, na descrição aqui, como eu já falei, tem um link para ir para a lojinha. Se você quiser entrar em contato com a gente, você acesse o nosso e-mail, que é o e-mail invertido, carmela@gmail.com. Tem aí na descrição do vídeo o endereço do e-mail também, pode mandar e-mail pra gente, tá legal? Então, ó, eu vou chamar a videoaula e vou ensinar o passo a passo bem detalhado de como você montar o vestido. Ah, uma outra dica, tá? Nesse passo a passo detalhado, eu vou falar até se você quiser fazer, porque olha, esse aqui eu fiz de chambray, né? Você pode fazer de flanela, né? Falo todos os tecidos que você pode usar, que é um vestido de manga comprida, para você fazer pro frio. Mas você pode aproveitar ele, que nem aqui o chambray é um tecido leve, você pode aproveitar ele e eu vou falar como você faz para você fazer com manguinha curta, né? Legal também com manguinha curta, então é um vestido que você vai aproveitar agora no inverno e vai aproveitar no verão também, tá? Então eu vou chamar a abertura do nosso canal e vou ensinar o passo a passo aqui do vestido. Olha, então como a gente terminou o bolso, eu já vou pregar o bolso aqui onde eu falei pra vocês que com o tecido todo assim aberto é mais fácil, tá? Ó. Então eu coloquei lá naquele buraco que a gente fez a marcação, dou retrocesso aqui no início, ó. Passei ele e é uma costura na beirada, só isso, não tem ciência nenhuma, tá? Ó. Conforme você passa aqui embaixo, você já foi fechando aquela parte que a gente deixou aberta, tá? Por isso que eu deixei lá e não aqui em cima, que iria atrapalhar pra caramba, melhor fazer lá, tá bom? Ó. Pronto. Aí vocês pregam 2 bolsos, né? Aqui. Aí. Já que estamos com a saia aqui, né, que a gente veio mostrar, tá vendo? O bolso tá pregado. Aí a gente já, quem tem a saia maior que tem que emendar frente e costa, já emendou, como eu disse lá. Passei aqui o arremate, né? Ó, agora a gente vem, tanto faz o tamanho que você está fazendo,
você vai deixar aqui uma abertura mais ou menos, tá? Mais ou menos de uns 6 centímetros, ó. Deixa eu pegar aqui o giz, ó. 6 centímetros, tá bom? Também, se for 5,5, se for 7, isso aqui não vai fazer problema. E agora a gente vai costurar com 1 centímetro. Aí começam as perguntas, né? O que é costura de 1 centímetro? 1 centímetro é daqui da agulha, que é onde a costura passa, da agulha pra lá. Tem máquinas que tem marcações aqui, tá? Então ela tem 1 centímetro, 1,5, 2, que é a folga que você quer dar. Eu uso 1. E às vezes uso o pé de máquina. O pé de máquina é super fácil, porque é só posicionar o tecido aqui no final do pé da máquina. Se você não tem muita prática, existe uns marcadores. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas existe um marcador que você compra em loja que vende máquina, que é um guia de ímã. Aí você põe o ímã aqui e tudo bem. Outro jeito de fazer é você chegar aqui, aí você vai medir aqui, ó, da agulha da máquina pra cá, 1 centímetro. Ó, eu risquei aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu risquei aqui. Esse aqui é 1 centímetro. Aí então você marca aqui, ó, mais 1 centímetro. Traça aqui uma linha. Não é a lápis, tá, gente? Eu tô fazendo assim, pra você começar a fazer, você risca a lápis. Você pega uma fita crepe, que a fita crepe é branca, coloca aqui, põe aqui e você vai ter 1 centímetro, tá bom? Ó, então voltando lá, daqueles 6 centímetros eu vou costurar com 1 centímetro, tá? Geralmente quando você passa aqui overlock, quando você encosta o pé da máquina aqui, essa distância da agulha até aqui já é de 1 centímetro. Essa distância vai dar 1 centímetro. E o pé de máquina dá aproximadamente 0,6, tá? Centímetros, ó. Fechei, tá bom? Isso aqui a gente vai, já tô fazendo, que é pra, já que a gente mexeu na saia, já vou fazer pra deixar pronto. Aqui a gente vai franzir, ó. Então eu já tinha marcado aqui meu meio lá no início, lembra? O que você faz pra franzir? Já vamos deixar ela pronta pra depois a gente poder usar. Você vai abrir essa costura antes, ó. Você vai abrir essa costura, abrir a costura, chegar lá no ferro e passar, ó. Você vai passar assim, tá? Passa bem. Inclusive aqui, ó, essa parte que ficou aberta, você já passa ela, ó, viradinha, tá bom? Tá? Aí depois você vai abrir o ponto da máquina, deixa o ponto da máquina bem largão. E vai passar, ó, deixa aqui uns 3 dedos, uns 5 centímetros, 4, ó. E vai passar uma costura na beirada, mais ou menos meio centímetro, tá? Vai passar de fora a fora. Vocês viram que aqui em cima eu não dei acabamento, tá? Só dei na lateral. Em cima não precisa dar acabamento, por enquanto, tá bom? Ó, passei uma costura, deixo uma sobra de linha pra gente depois poder puxar e vou passar a segunda. A segunda, ela tem que estar da primeira 1 centímetro, 1,5 centímetros. Aqui não precisa ser exato não, tá? Porque isso aqui depois a gente tem que desmanchar. Então não é uma costura definitiva, é uma costura que a gente vai tirar, ó. Passa. Só de você passar já deu uma franzidinha, né? O importante só é abrir o ponto da máquina para o fio ficar fácil de correr. Quer ver? Vou mostrar aí para vocês. Ó. Aí o fio fica fácil de correr. Já volto com a máquina no ponto, ó. Quando você puxar a linha desse lado aqui, ó, puxa uma da costura de baixo, a outra da costura de cima. Deixa eu pegar aqui. Aí. Tem que puxar as duas assim, do mesmo lado do tecido, né? As duas pro lado, ou do forro pro lado da frente, ó. Quando você puxar, ele franze, tá? Então você vai
franzir e vamos deixar reservado por enquanto. Vamos fazer aqui a gola. Ó. Então tá aqui. E a gola eu deixei pouca sobra, né, de costura, porque eu já vou fazendo ela aqui, ó. Já preguei a minha entretela. Deixa eu acertar ela direitinho. Ó. Então eu vou fazer a costura mais ou menos um pé de máquina, né? Ó. O pé da máquina vai encortando lá, você vai indo devagar, porque aqui tem curva, tá? Alfineta para ela não sair do lugar. E na gola, assim como eu expliquei na manga, ela tem frente e costa, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui também. Pronto, ó. Se você deixar aqui bem estreitinho, você não precisa nem dar pique, tá? Senão você tem que dar pique. Se você deixar aqui a costura estreitinha, porque a gente vai virar isso aqui, né? Ó. A gola, olha, perceba aqui, ó. Aqui ela faz assim, aqui é mais aberta. Essa parte mais aberta é a frente. Então, tem no molde e vocês, por favor, marquem. Se você não conseguir visualizar, você marca, porque tem uma diferença grande, tá? Se você colocar a gola de frente para trás e de trás para frente, ó. Então, aqui a gente tem que passar bem a ferro, olha. Então, essa aqui é a frente, essa aqui é a frente. Então, a gola vai ficar assim, quando a gente for usar, né? Eu vou passar a minha também. Ah, e já coloca as duas juntas, ó, depois que você costurou, pra ver se elas têm o mesmo tamanho, tá bom? Ó, se elas não estiverem com o mesmo tamanho, vamos supor que aqui, ó, tivesse ficado assim, ó, tá? Suposição, que aqui tivesse ficado assim, você já vem aqui nessa aqui e dá essa entradinha, pra ficar as duas golas assim, ó, do mesmo tamanho, tá bom? Vamos reservar também. Vamos agora, então, partir aqui. Nós temos a frente, as costas, desculpa. Aqui nós temos as costas, deixa eu pegar. Como eu já expliquei lá no molde, né? Esse molde aqui, que era a frente, que a gente cortou na dobra do tecido, quando você abre, ele fica inteiro. Então, aqui, ó, dê acabamento lateral e ombro. Lateral e ombro. Frente, lateral, ombro, ombro e lateral. Tem que dar acabamento, tá bom? Agora, aqui foi onde que eu falei pra vocês, preguem a intertela, tá vendo? Eu dou até um piquezinho aqui, onde é aquela parte pra dobrar, tá? Pra gente saber. Antes, eu vou dobrar aqui aquele 1 centímetro de sobra de costura, né? Porque toda a volta tem 1 centímetro. Vou dobrar esse 1 centímetro e vou passar uma costura aqui. Pra me dar um acabamento, tá vendo? Ó? Só dobra a sobra de costura pra dentro. Aí. Pra me dar o acabamento. Pronto. E agora a gente vai costurar os ombros, ó. Então, você acerta aqui a lateral e vamos costurar o ombro. Mesma coisa, 1 centímetro de costura. Acerta aqui o ombro. Não deixa... Tem que deixar aqui sempre na mesma altura, tá? Não pode ficar uma costura pra cima, outra pra baixo. As duas tem que ficar alinhadas aqui, ó. Retrocesso no final. Ah, direito com direito, né? Ó, a gente costura no avesso. Mesma coisa. Retrocesso no início. Retrocesso no final. Aí a gente vai lá, ó, aqui eu já dei uma passadinha, né? A gente vai lá e vai ter que abrir essas costuras no ferro também, tá? Ombro e ombro.
você pode até fechar a lateral, a gente vai colocar a gola antes de fechar a lateral, tá? Então, para colocar a gola, eu vou passar a gola e a gente já volta. Olha, então eu passei minha gola, venho aqui na frente, ó, vou marcar. Aqui é o meio da frente, tá bom? Olha, então como eu falei pra vocês, essa parte mais fechadinha é as costas, essa mais aberta é a frente. Então, minha gola vai ficar assim. Então, eu vou vir aqui, ó. Opa. Bem aqui no centro, deixa eu ver aqui, ó. Eu marquei lá e acabei perdendo aqui. Bem aqui no centro, eu vou colocar a parte da frente aqui, ó, com uma gola, depois ela vai caber direitinho aqui no decote, tá bom? Ó, tá? Ó, tá vendo? Ela faz o desenho do decote. Então, se você tiver dúvida, você coloca ela aqui pra ver, porque se você colocar assim, ó, olha, como ela não vai ficar certo no decote, tá vendo? Então, você tem que colocar ela assim. Então, eu venho aqui, ó, e vou encontrar elas aqui no meio. Aqui, ó, eu vou pegar mesmo, ó, um pouquinho, uma em cima da outra, mas é pouquinho só, porque depois, conforme eu vou passar a costura e dar arremate, elas vão ficar mais afastadinhas, tá? Bem juntinho aqui, ó. Eu só vou prender com os pontinhos na beirada, tá bom? Pronto. Ó, só prendi pra gente poder conseguir aqui colocar a gola. Aí, você leva a gola aqui, ó, vai ajeitando ela e vai alfinetando. Se você ainda não tem muita prática na costura, o que que você faz? Você pega isso daqui e alinhava depois essa gola aqui, tá bom? Ó, porque ela tem que ficar os dois aqui na mesma direção. Coloquei aqui, tá? Esta parte aqui, que é a parte que a gente dobra, que é o arremate, eu vou virar pra cá, ó. Tá bom? Deixa eu pegar aqui. Do outro lado, a mesma coisa. A gola, ela tem que os dois lados da gola, eles têm que ficar os dois lados da gola tem que começar e terminar no mesmo local, ó. Deixa eu fechar aqui. Aqui. O que eu quero dizer é isso, ó. Se daqui a aqui tem um espaço, daqui a aqui tem que ter o mesmo espaço, ó. Aqui tá a gola e eles têm que estar aqui no mesmo espaço pro final, tá bom? Como a gente vai pregar essa gola? Eu coloquei ela, tá vendo? Direito e coloquei a gola aqui. Aí eu vou ter que usar um viés. Eu fiz o meu viés daqui da própria gola. Gente, eu não vou fazer um vídeo de viés aqui, mas quem não souber, não tenha medo do viés, porque ele é fácil demais, ele não tem complicação nenhuma. E lá no nosso canal, o canal do YouTube, tem o Costurando Sem Medo, que chama Descomplica Viés. Você vai lá no canal, entra, vai em vídeos, tem uma lupa do lado, na lupa você põe Descomplica Viés e vocês vão ver. Ó, mas resumindo, eu cortei enviesado, ele tem 3 centímetros, pode usar o viés pronto. Você pode usar o viés pronto. Deixa eu pegar aqui, ó, esse outro aqui, ó, tá vendo? Eu fiz a golinha, eu usei o viés pronto nesse aqui, tá? Tá vendo? Esse aqui eu resolvi fazer aqui do próprio tecido. Aí eu corto com 3 enviesado, tá? Porque aqui é curva, então o viés tem que ser cortado em viés. E dobrei uma beiradinha aqui, ó. Vou posicionar aqui, ó. Um pé de máquina. Retrocesso, tá? Porque esse viés aqui não vai aparecer depois, porque tem esse acabamento aí. Retrocesso e vou deixando os tecidos da gola, do viés e do decote todos alinhados. Ó, tem que ter paciência e vem devagarzinho e vai alinhando, tá? Esse meu ainda é pequenininho, os tamanhos maiores ainda são mais fáceis de você costurar aqui.
É tranquilo. É só você manter a distância e alinhado. Aí aqui, como a gente já pregou aquela beiradinha aqui, é bom que isso aqui não vai sair e você garante que a sua gola vai ficar centralizada, tá bom? Por isso que eu gosto de dar um pontinho aqui na frente da gola, tá legal? Fazendo a curva. Aí eu tô usando aqui, né, um pé de máquina. Deixa eu ver aqui. Vá devagar para não deixar nada franzido. Ó. Esse viés é um pedacinho só, o único lugar que a gente vai usar o viés é aqui, para fazer o acabamento da gola, tá? Deixa eu alinhar aqui. Pronto, ó, cheguei no final. Aqui, retrocesso no final, tá? E agora a gente rebate isso, ó. Vira bem aqui, ó. Aí você vê primeiro aqui, ó, você olha para esse lado, vê se não ficou nenhuma preguinha aqui na sua gola, tá? Se quiser dar pique aqui nessas partes que são mais curvas, ó, ajuda mais a virar, tá? Você pode dar pique na gola inteira, aqui na sobra da costura só, tá? Pronto. Agora é tranquilo, ó, eu já dobrei essa pontinha pra dentro, ela vai ficar pra dentro, vira bem aqui. É importante virar, não deixar pra dentro, ó. Deixa bem viradinho, bem bicudinho, fica bonitinho. E agora eu vou rebater o viés aqui, ó. Vou começar daqui, ó. Aqui, deixa sempre esticado, que se você deixar, ó, normal, vai entrar lá pra dentro e vai fazer um monte de prega, tá? Estica, vai esticando bem, ó. Para com a agulha pra baixo quando for arrumar. Aí, ó. Vou arrumar, paro com a agulha pra baixo. Ó, é só virar e rebater. Ó. Puxa a gola. Puxa aqui o tecido. Puxa a gola. Puxa o tecido. Pra não deixar nada franzidinho, tá? Acabamento é uma das coisas mais importantes da roupa, né? Daí que você vê o seu capricho. Porque o negócio já começando errado, se você já cortar tudo errado, imagina quando chega depois no final, né? Fica feio. Então a gente tem que prestar atenção em todas as etapas. Que um trabalho com capricho, ó, já vai cortando as linhas. Então, ó, dou uma olhada aqui, vejo se não ficou... Porque às vezes fica, até eu às vezes deixo uma preguinha aqui, tá? Ó, não ficou preguinha nenhuma, tá legal. Ó, aqui tá a minha golinha. Vocês viram que naquele outro branquinho, quando eu fechei aqui, eu coloquei uma cianinha na ponta, né? Pode colocar, ó. Agora, eu vou fechar aqui, 1 centímetro. Acerta a lateral. Fecha aqui, 1 centímetro. O importante das costuras é ficarem sempre alinhadas. E ó, e você vir com a costura até o final. Começar bem lá no início e vir até o final. A mesma coisa desse lado. Eu tô fazendo um vídeo bem detalhado, que é pra não ter problema. Que é melhor ver no vídeo do que depois ficar com dúvida e ficar perguntando, que tem certas coisas que é difícil a gente explicar só escrevendo, né? Ó, pronto. Então, essa parte aqui, ó, tá pronto. Então, temos aqui a frente e as costas. Agora, vamos partir pras mangas. Deixa eu pegar a manga. Tá aqui, ó. Olha, a manga, como aquele detalhe que eu já falei, ó, esta parte mais cavada, ó, dei acabamento só aqui nas laterais. Essa parte mais cavada é a frente. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês marquem aqui, ó, frente e costa, tá?
Aí o que a gente vai fazer aqui na manga? Você vai, primeira coisa, divide ela aqui no meio. Acerta aqui. Esse aqui é o meio da minha manga, ó, tá? Pra essa manga ter uma boa caída, não só essa manga, qualquer uma, tem... Essa daqui, ela ainda dá um leve franzido aqui na beira da manga. Mas vamos supor que é uma camisa que não tem franzido, mesmo assim eu preciso embeber a manga. Ó, então vocês têm uma marcação na apostila, que é só aqui na cabeça da manga, ó, eu dei um pique aqui, tá vendo? Que é só aqui na cabeça da manga que a gente tem que embeber. Então, pra embeber, é a mesma coisa que franzir, tá? Você abre o ponto da máquina e vai passar aquelas duas costuras lá, ó, só nesse pedaço, ó. Opa! Então, ó, você passa uma. É mais fácil embeber a cabeça da manga quando a manga tá aberta ainda, tá? Ó, você passa uma, depois de 1 centímetro, centímetro e meio abaixo. Você passa, opa, me perdi, você passa a segunda, ó, tá? Ó, embebi a cabeça da manga, volto pro lugar, e olha lá, ó, marquei aqui então a minha frente, ó, minhas costas, vou fechar. Venho aqui, fecho a manga, 1 centímetro também, tá? Sempre que começar uma costura desse tipo para fechar, tem que dar retrocesso no início, retrocesso no final, vem até o final, e aqui a gente vai abrir essa costura aqui, tá? Aí, antes de eu pregar a manga na cara, eu acho mais fácil a gente já fazer o punho. Um detalhe. Esse vestido é manga comprida. Posso fazer ele de manga curta? Pode. Aí você vem aqui, ó. Você vai medir aqui, ó. Uma dica, né? Quando você for tirar, você vai saber quanto que tirar. Eu vou falar assim pra vocês. Ainda fazendo uma bainha e tal, vocês podem deixar aqui de 4 a 5 centímetros. Então, vamos supor, você deixou 5. Ah, como é que eu mexo aqui pra poder riscar? Você vai medir daqui de baixo, ó. Então, nesse caso aqui, deixa eu pegar a fita. Nesse caso aqui, vou explicar, ó. Deixei 5 centímetros daqui, né, ó. Sobrou 15. Eu venho aqui, ó, marco 15, tá? Porque eu não coloquei na apostila a manga curta, né? Eu não coloquei a marcação da manga curta, ó. Você risca, corta, faz uma bainha, dobra 2 vezes, como eu sempre ensino, né? Uma bainha de 1,5, fica legal aqui. E você tem o mesmo vestido de manga curta, tá? Mas esse não é manga comprida, então vamos explicar a manga comprida. Ó, eu vou pegar o punho, tem aí a medida do punho na tabela, ó. Vou fechar aqui. Um pé de máquina essa costura, tá, gente? Ó, um pezinho de máquina. Deixa eu... Peraí, deixa eu acertar aqui. Isso. Um pé de máquina aqui, a medida do punho. Eu não coloquei entretela nesse punho, mas eu poderia ter colocado. Aí, se você colocar, você vai colocar assim, nessa metade. Eu já dobrei aqui, ó, eu já vinquei a ferro 1 centímetro pra dentro, que é pra eu rebater. Uma beiradinha aqui, ó, tá? Que é que eu vou rebater, eu marquei o meio. Aqui também, ó, essa minha costura tem que estar aberta. Vamos ter que... deixa assim. Vamos ter que abrir de novo o ponto da máquina, porque a gente tem que... vai franzir aqui também, tá? Ó. Então, eu começo aqui no centro, onde tá a costura. E de novo, vou passar aquelas 2 costuras. Toda vez que tem que beber, franzir, eu tenho que passar essas 2 costuras, ó. Uma, aqui. Uma, 2. Agora vou passar outra. Mesma coisa, 1,5 centímetros,
Não precisa ser rigorosamente pra cima, tá? Volto a máquina. Deixa eu puxar aqui, que esse aqui ultrapassou um pouquinho. Pronto, aqui. Então, agora a gente puxa aqui. Ó, puxa os 2 pontos, como eu mostrei lá no vestido, né? Aqui a gente vai franzir um pouquinho. Você puxa um pouquinho aqui, ó. Você puxa um pouquinho desse lado. Aqui é estreitinho, é pequenininho, mas dá pra fazer. Porque eu tô fazendo um tamanho bem pequenininho, tá? Tranquilo. Agora eu vou colocar aqui o direito aqui, ó. O direito, né, do meu punho no avesso aqui, ó, da manga, tá? Essas costuras aqui, ó, a costura da manga e a costura do punho tem que se encontrar, tá? Então, a costura da manga e a costura do punho se encontram aqui. Aí, eu dou uma acertadinha aqui, tá vendo? Vou acertando aqui o punho, tá? Não deixa o franzido ficar num lado só. Vai acertando ele, que aqui é mais estreitinho mesmo. Mas dá pra você fazer tranquilo. Ó, e agora eu vou costurar. Entendeu? Ó, eu coloquei o punho aqui, agora vamos costurar. Um pé de máquina, um pouquinho mais, 1 centímetro, tanto faz aqui, ó. Eu gosto de fazer nessas coisas assim, mais ou menos, um pé de máquina, mais ou menos, ó. Vou acertando o franzidinho, você vai jogando pra lá e pra cá e você vai acertando ele. E toda vez que você vai passar costura, vai passar entre essas 2 linhas que a gente usou pra fazer, pra embeber e pra franzir, né, ó. Passando aqui. Aqui você tem que ir fazendo e parando, porque o punho, né, é pequenininho. Mas dá pra fazer tranquilamente. É só não perder nada. Pronto. Fiz. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, coloquei o punho, então do lado do avesso vai ficar assim. Ainda, depois eu vou tirar aqui a costura, que tem que tirar, né? Vou virar a minha manga, tá? E agora eu tenho que rebater esse punho. Por isso que eu já tinha passado aqui, ó. Eu vou rebater aqui, ó. Então, você vai coincidir a costura aqui em cima da costura, ó. A costura que eu fiz foi essa. Essa aqui é a costura do franzido, né? Esquece essa aqui, ó. Não é essa aqui, não. É a costura, vou até tirar aqui já. Depois vocês podem tirar. Eu costumo tirar depois que eu costurei tudo, porque se alguma coisa não der certo, eu tenho que embabar, franzir de novo, ó. Então, eu vou dobrar aqui em cima dessa costura. Aqui, gente, isso aqui, mesmo os tamanhos maiores, não é muito grande. Então, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês peguem uma linha de cor pra dar contraste, tá? Ó. E vocês vêm alinhavando aqui, tá bom? Então, você vem, alinhava, ó. Bota a costura em cima da outra costura, ó. Alinhava, alinhava, alinhava. Porque colocar alfinete aqui é complicado. Então, o melhor é que você faz é alinhavar. Agora, deixa eu virar de novo, porque eu vou rebater isso aqui. Né? E desse lado aqui que é melhor. Ó. Se você alinhavar, vai dar certinho. Não vai sobrar, não vai faltar, não vai nada, tá bom? Agora, você rebate aqui na beiradinha, ó. Você já alinhavou, você não precisa se preocupar, né? Eu que não alinhavei aqui, eu tenho que prestar mais atenção, tá? E é um pedacinho pequenininho pra você alinhavar, não vai te dar trabalho e vai ficar com um acabamento bem perfeito, tá bom? Ó. Estamos acabando aqui o punho da manga, porque é melhor, eu prefiro já colocar com o punho pronto, né? Peraí.
aqui. É tanto fio aqui, e por isso que eu falo, se a gente não vai limpando a costura, você acaba ficando doida com tanto fio. Isso faz parte, tá, gente? Quando a gente vai fazer uma costura, sempre entregar ela limpa. Limpa é de linha, tá? Aí, ó. Terminei de pegar o punho. Ó como fica bonitinho, tá? E vai entrar com folga, né? Esse aqui não é pra mim, entra com folga, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho, como eu já tinha mostrado pra vocês, a gente marcou a minha frente. Então, olha só, é que eu já coloquei a outra manga pra adiantar aqui um pouquinho. Primeira coisa que a gente vai fazer. Eu não embebi aqui a minha manga, eu só passei uma costura. Peraí, rapidinho. Deixa eu passar a segunda costura aqui de baixo. Então, mesmo que você coloque que eu tinha falado, uma roupa que não vá franzir aqui na cabeça da manga, você tem que embeber. Porque só o fato de você passar essas duas costuras aqui, a manga já vai ter aquela forma assim, ó, necessária para você poder colocar. Então, veja, ó, essa aqui, ó, a gente tinha marcado, é a minha frente. Se eu colocasse esta manga aqui, ó, já tem outra manga, né? Se eu colocasse aqui a frente, essa manga aqui, a minha frente ia ficar aqui pro lado das costas. Então, presta atenção, porque a manga tem direito e esquerdo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar uma puxadinha, porque essa manguinha, ela é franzidinha. Se fosse uma manga que não tem franzido, você só embebia. Agora, a minha aqui, como tem, eu dou uma puxadinha. A gente marcou o meio, né? Deixa eu puxar aqui. Nós marcamos o centro da manga, então... Se quer puxar um fio só, vem os outros aí. Ó. Aí, esse aqui, cadê? Deixa eu ver. Eu dei um piquezinho. Aqui é o centro. Eu não acho. Cadê? Eu tinha certeza que eu tinha marcado. Oh, meu Deus. É hoje, hein? Então, aqui, marquei, desculpa. Eu tinha marcado, ó. Esse aqui é o centro da minha manga. Na hora que eu passei o franzido, eu perdi ele. Mas tá aqui. Então, olha. Eu vou colocar assim. Primeira coisa, eu acerto aqui, ó, a costura da manga com a costura aqui da lateral. Quanto mais encontrar aqui a costura, mais bonitinho fica. Então, ó. Você acerta aqui com calma, só tem que deixar aberto, ó, acerta, toda vez que você acertar, para depois não sair do lugar, você enfia o alfinete assim, tá? Em pé, tá bom? Aí, eu venho pra cá, ó, tecido junto com tecido, sem puxar, sem esticar nem nada, vou até aqui, ó, onde a gente vai começar a cabeça da manga, coloco um outro alfinete, tá? Só para me ajudar a segurar. E aqui em cima, eu encontro aquele pique que a gente deu no centro da manga com o centro da costura do ombro, ó, tá? Só precisa colocar esses 3 alfinetes, o resto a gente vai fazer aqui, ó. Então, eu vou começar aqui debaixo do braço. Deixo 1 centímetro de sobra da costura. Retrocesso. E agora eu vou fazendo, ó. Aqui ainda não tenho franzido. Sempre alinhado, ó. A manga é mais difícil, porque ela passa por cima lá da parte das costas, mas você tem que deixar os dois alinhados, ó. Então, vem 1 centímetro de costura. Quando for parar, para com a agulha pra baixo, ó. Agora eu cheguei na parte do franzido. Vou acertar aqui o franzidinho. Ó.
Vou acertar aqui o franzidinho e vou continuar costurando com 1 centímetro e sempre com o tecido da manga e o tecido da cava alinhados, tá bom? Ó, sempre alinhado. Cheguei aqui no meio, vou acertar esse lado aqui agora. Vou lá, acerto o franzidinho, mais pra lá, mais pra cá, e acerta, deixa tudo alinhado e passa a costura. Tá? Sempre os tecidos têm que estar alinhados. Ó, cheguei aqui onde eu comecei, dou retrocesso, tá? Então, eu preguei a minha manga com tudo alinhado. Agora sim, eu posso tirar aqui, ó, esse franzido aqui, que a gente sempre tem que tirar depois dessa linha que a gente usou aqui pra franzir, tá bom? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho que dar acabamento nisso aqui, tá? Então, aqui, o acabamento que a gente dá é um acabamento tudo junto. Você vai ter que pegar, ir na overlock ou na zigue-zague e passar aqui a volta toda, tá? Deixa eu mostrar aqui, nesse outro vestidinho aqui que tá pronto. Ó, tá? Então, a gente passa overlock ou zigue-zague na volta toda do vestidinho, na beiradinha, tá? Porque não pode comer aí ali, tá bom? Pronto, ó. Tá pronto aqui a nossa blusinha aqui com manga, tudo prontinho, tá certo? Agora a gente vai partir pra saia. A saia a gente já deixou prontinha, né? Já com o babadinho, tudo, ó. Então, vamos começar daqui, ó. Tem que ser direito do tecido com direito do tecido, assim, direito com direito. Essa parte aqui, ó, que a gente não fechou, vai ficar aqui. Então, presta atenção aqui, ó, pra depois você conseguir fazer o abotoamento. Dobro aqui, que já tava vincado, e aqui aquela parte, né, do arremate da blusa, só que agora nós estamos na parte de baixo. Você tem que calcular aqui mais ou menos o meio do arremate, não vai colocar isso na ponta, coloca no meio. Por que que eu coloco no meio? Porque depois, gente, tem o abotoamento, então tem que ter um transpasse. Se você colocar ele lá no fundo, essa ponta aqui com a outra ponta vai encavalar uma em cima da outra. Então, você só vai até o meio do transpasse, tá? Coloco um alfinete. Aí, ó, eu franzi bastante, eu vou dar... Tá abrindo aqui um pouquinho, porque eu franzi bastante, tá? Ó. Acha aqui o centro da frente, aqui da blusinha, né? Devia ter feito antes pra... Mas vocês entenderam, né? Ó, você pega aqui a costura da lateral, dobra, acha aqui o centro, ó, um piquezinho, e vou encontrar o centro da saia com o centro da blusa, ó, é aqui, tá? Coloco o alfinete e pronto. Ó, tá bem franzido. Vou aumentar um pouquinho e vamos costurar aqui. Então, você vai deixar aqui uma sobra de 1 centímetro, né, de costura. E vai começar aqui na beirada, ó. Lembra que o que tá aqui dentro, que é a saia, ela está no meio do arremate, tá? Então, é mais ou menos 1 centímetro lá da beirada. Dou retrocesso. Agora, eu vou costurando minha saia, olha. Então, eu sempre paro com a agulha pra baixo e vou arrumando o franzidinho, tá bom?
vou arrumando o franzidinho. E sempre alinhado o tecido da saia com o tecido da blusa. Paro, cabelo pra baixo. Aqui, ó. Não pode deixar franzir muito num lugar e pouco no outro. Ó, você vai passando o dedo assim, ó. Ele vai... E sempre, vocês perceberam aqui que eu sempre deixo a parte que tem o franzido pra cima, que é pra eu poder fazer isso, né? Levar o franzidinho pra lá e pra cá. Ó, tô chegando aqui no meio. Opa, alfinete. Tô chegando aqui no meio, vou parar com a agulha pra baixo. E vou acertar essa outra metade agora. Então, vamos aqui nessa outra metade, ó. Mesma coisa, ó. Pega aqui aquela abertura que a gente deixou na saia, tá? E aqui, aquela arremate lá. Deixa aqui no meio, ó, a saia. Tem que sobrar aqui no arremate, tá? Vou colocar um alfinete. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquela metade, vou fazer nessa metade, ó. Vou mandando aqui com o franzidinho, tal, pronto. Aqui. As costuras aqui a gente tenta deixar aberta, a costura da lateral, que fica mais bonito, tá? Aí. Pronto. Ó, cheguei no final, retrocesso no final, tá? Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que na cava, tá? Você vai na overlock ou na zigue-zague e vai fazer os dois juntos, ó. Deixa eu mostrar no vestidinho aqui, que tá pronto, ó, tá vendo, ó? Arremata os dois tudinho junto, né? Depois que você arrematou, tá tudo certinho, você vem aqui, a mesma coisa da manga, ó. Tira, porque essa linha aqui, ela aparece aqui no avesso, ó. Tá vendo? Que a gente usou pra franzir, né? Você deixa ela quase 1,5 cm pra baixo da primeira linha, então ela vai ter uns 2 centímetros aí pra baixo. E você tem que tirar ela, porque o bonito do franzido é ele pegar entre uma linha que a gente passa pra franzir e a outra, ó. Depois eu tiro aqui bem direitinho, tá? Ó. E tira pela frente e por trás, aí, pronto. Aqui nosso vestidinho, depois eu vou dar acabamento no meu, né? Tá? Agora só falta fazer a barra. Como é que eu fiz a barra? Ó, eu já passei antecipadamente no ferro, que eu prefiro. Tem gente que não gosta, eu gosto de passar no ferro, ó. Dobrei uma beiradinha e dobrei 2 centímetros. Todas as barras eu deixo 2 centímetros, tá? E essa sobra aqui já tá tudo incluso lá no tamanho da saia, tá bom? Ó, aí já dobrei tudo, é só eu vir aqui e fazer a barra, tá bom? Ó, fazer a barra aqui. Vocês. Ó como fica fácil, porque eu já passei. Se você não quer passar, não faz mal. Você vem aqui, vai dobrando, vai medindo para deixar tudo com 2 centímetros, não tem problema nenhum também, tá bom? Cada uma tem uma forma aí de fazer. Ah, eu faço isso diferente, não faz mal. O importante é o resultado, né? Se o resultado, se ficou tudo bom, o importante é o resultado. Ó. Tá cheia ainda de linha aqui que eu não tirei, né? Mas não faz mal. Deixa eu só mostrar o vestidinho aqui pra vocês. Agora aqui você vai abrir a casa, pregar o botão.
Aí cada um na sua. Aqui que eu vou falar uma coisa pra vocês sobre a casa e botão. O espaço que a gente tem que deixar entre uma e outra, dependendo aqui do tamanho, vai 3 botões. Nesse aqui vai 3 botões. Dependendo do tamanho, vai 4 botões. Ó, esse aqui que tá pronto, ó, eu coloquei 3 botões, tá? Se for maior, vai 4. O espaço entre aqui, você pode deixar entre 5,5 até 7, 7,5, que não tem problema. Aí você vai medir e vai ver e vai calcular. Você põe o primeiro a 1 centímetro, ó. O primeiro a 1 centímetro daqui, vê quanto sobra e divide. Se você vai colocar 3 ou se você vai colocar 4, tá bom? Olha, gente, que coisa mais linda que é, ó. Olha aí, tá? Ainda vou colocar botão, né? Mas olha, isso aqui não tem como você não vender. Ainda mais que vocês vão ver aí, a nossa próxima aulinha que vem agora, é a aula complementar que a gente vai fazer a bolsinha, tá? Para fazer um conjunto completo, tá bom? Então eu já volto com a aula da bolsinha.